Eu queria que você tomasse a sua Bíblia agora, mais alto que você puder, levante-a e vamos proclamar o que temos proclamado com fé. Todos dizendo juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, conceda ao pregador graça, para que essa declaração que acabamos de fazer, seja realidade, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra que é viva, venha, Senhor, nos alimentar, venha nos consolar, venha nos exortar, venha nos edificar, venha trazer salvação e restauração. Tu conheces, ó Pai, cada vida que está aqui nesse templo. Tu conheces, ó Pai, milhões que podem estar nos assistindo agora. Senhor Deus, que a glória da graça da Tua presença, onde for, seja nesse hospital, seja nessa cadeia, seja nesta casa, onde for, ó Pai, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar a esses corações, venha imantá-los ao poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, irmãos. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, 35. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Todavia todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós podemos fazer uma leitura como eu fiz. A Bíblia ela não foi escrita com os versículos e os capítulos. Os capítulos e os versículos estão aqui
esses números exatamente para facilitarmos a graça de podermos saber onde os episódios estão registrados de uma forma assim muito clara. Mas a Bíblia foi escrita sem esta divisão. Quando nós olhamos o finalzinho do capítulo 18 e entramos no capítulo 19, parece que é uma outra página, mas não é. É a mesma página, a mesma sequência e a mesma realidade. Não existe absolutamente nada na Bíblia que esteja aqui sem uma razão. Não existe absolutamente nada na Bíblia que esteja aqui só para fazer a Bíblia ser um livro grosso. Absolutamente que não. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Mas nós vamos ter os nossos olhos abertos também para vermos o que está escrito. No capítulo 18, verso 35 diz: aconteceu que aproximar-se ele de Jericó. Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Agora no capítulo 19, o versículo 1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Essa cidade de Jericó, ela era murada. O primeiro milagre esse homem aqui, esse cego, Bartimeu, estava do lado de fora. Do lado de dentro, nós vamos encontrar Zaqueu. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, uma das coisas que me impressionou, eu fiquei assim, boquiaberto de ver. Aparentemente era uma coisa muito simples, mas para mim foi um impacto. É que as casas não tinham muro. Ano passado, eu estive na casa da Ana Paula, lá em Dallas. E quando eu cheguei, a casa dela não tinha muros. A casa do lado também não tinha muros. Eu andei no bairro todo, as casas não têm muros. A minha casa tem muro. Quantos aqui que moram em casa que tem muro? Levante a mão. Levante a mão, se sua casa tem muro. Tem? Faça assim. Muro serve para separar. Muro serve para proteger. Muro tem tantas utilidades. Mas é tão interessante que Jesus, ele podia ter ido em qualquer cidade. Qualquer uma. Mas ele foi exatamente nessa cidade de Jericó. Ano passado, eu estive em Jericó. Eu andei pelas ruas de Jericó. Hoje, a Jericó atual não tem mais muros. Mas se você voltar ao passado, você vai encontrar Josué. A primeira vitória que o povo de Israel teve ao entrar na terra para possuir as promessas foi exatamente Jericó. Jericó era um bastião de resistência. Estava ali bem junto ao Rio Jordão. O povo iria atravessar o Jordão, entrar na terra, mas Jericó era uma cidade toda murada, fortaleza. Os estudiosos dizem que podia passar um carro por cima dos muros de Jericó. Pessoas moravam no alto do muro de Jericó. Jericó era uma cidade enorme. Lembra daquele episódio de Raabe? Ela morava onde? Em cima das muralhas de Jericó. Em cima das muralhas de Jericó. Mas essa cidade era aquela cidade ímpia, perversa. O próprio nome Jericó significa aquela cidade que fede, a cidade do mau cheiro. Ou seja, tudo ali era aqueles sacrifícios e mais sacrifícios a ídolos, a coisas demoníacas tão perversas. E aquele cheiro era abominável aos olhos do Senhor. Era Jericó. Você conhece a história? Aquele obstáculo precisava ser vencido.
E quando lemos, a ordem de Deus foi que o povo caminhasse em volta de Jericó, assim, faça assim, em silêncio. Imagine durante todos os dias, dando voltas ali em torno das muralhas de Jericó, todos em silêncio. Por que Deus mandou que o povo ficasse com a boca fechada? Porque se eles começassem a conversar, eles iam dizer o quê? Que coisa, não tem jeito, nós vamos ser derrotados mesmo. Olha só o tamanho, nós vamos morrer. Deus disse, a boca fechada. Quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para a gente, porque nós falamos demais. Mas Deus disse, olha, vocês vão no 7º dia, vão apenas dar um grito. Só dar um grito? Dar um grito. Só eles vão dar um grito. E na última volta, que seria a última, quando eles gritaram, pá! As muralhas foram derribadas. Foram derribadas. Você conhece a história, como foi uma vitória tão retumbante, como que o povo vibrou, a compreensão da graça do Pai, foi algo assim. Mas Josué, ele fez um decreto. Deus colocou nos lábios dele um decreto. Eu queria que você abrisse comigo em Josué capítulo 6, o versículo de número 26. Josué capítulo 6, o versículo de número 26. Quando isso, logo depois que a muralha é toda desfeita, esfarelada, está escrito assim: naquele tempo, Josué 6, 26. Vamos começar pelo 22, porque assim fica melhor os irmãos entenderem. Josué 6, 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Verso 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que o Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Que palavra! Essa cidade se transformaria em um memorial. Essa cidade que foi marcada por tantas abominações não deveria novamente ser erguida. Os anos se passaram. As ruínas estavam ali. E alguns diziam: para que esse desperdício? Anos, 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 anos se passaram. No tempo do rei Acabe, e Acabe foi aquele rei que foi como que uma marionete nas mãos da mulher dele, uma mulher jararaca chamada Raabe. Jezabel, que Raabe é santo, ô Raabe. Jezabel, que era jararaca, essa aqui era tudo que você pudesse pensar, mas depois ela virou santa de Deus. Abra comigo 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, o verso de número 34. Existem pessoas que são teimosas. 1 Reis, capítulo 16, o verso 34. Diz assim: em seus dias, ou seja, no tempo de Acabe,
Reis 16:34. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Com Deus não se brinca. Diga para o seu irmão: com Deus não se brinca. Outra vez: com Deus não se brinca. Esse homem podia ter falado assim, esse Hiel: isso foi há tanto tempo atrás, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. E quando ele começa a reconstruir a cidade, na muralha, e começa a fazer o fundamento, morre o primogênito dele. E ele pode dizer assim: não, isso foi por acaso, foi uma coincidência, foi sem impor, não. Aí ele levou anos fazendo a muralha. E quando ele termina de colocar a última pedra, fechando as muralhas novamente em Jericó, o caçula morre. Jericó é habitada, os anos passam, anos. Jesus vem. E Jesus Cristo, Ele escolhe ir exatamente nessa cidade. Jesus escolhe. E Jesus ignora. Se há uma coisa que Jesus ignora, são os muros, as separações. O que Jesus ignora é aquilo que Satanás faz. Ele ignora. Ou seja, ele não tem nada que o intimida. Aquela cidade, Deus encarnado, e em Jericó, Deus chegar até ali, essa cidade que esse nome tão perverso, essa história, que até Jesus Cristo conta a história do bom samaritano, contando a parábola do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era tudo que você pudesse pensar de mais maligno, mais terrível, mais podre. Sabe, a população era aquela situação assim, tão perversa. Mas Jesus vai. Agora, ele chega. E quando diz aqui o texto, ao aproximar-se de Jericó, estava ali um cego. O cego é sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Fora da cidade era uma realidade. Dentro da cidade, uma outra realidade. Dentro da cidade, esse homem era cego. Mas dentro da cidade tinha um outro cego. O do lado de fora era cego, porque nasceu cego, ficou cego. O que estava dentro da cidade não era cego, mas ele estava cegado pela ganância. O de dentro estava cego. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais vida eu terei. Lá de fora do muro, aquele muro que estava ali, Jesus ignorou o muro. Se tem algo que Jesus Cristo faz, é ignorar os muros. Sabe, Jesus atravessa. Quantas vezes pessoas são assim tão herméticas, tão fechadas, pessoas assim que dizem não, mas Jesus vai. Quantas vezes aquele casamento, parece que há um muro ali entre o marido e a mulher, não existe diálogo, não existe companheirismo, não existe sorriso, não existe gargalhada, é apenas alguma coisa assim, tão fria, tão indiferente. Mas Jesus ignora os muros. Daqui a pouco nós vamos ler na Escritura que Jesus Cristo veio exatamente para desfazer, quebrar os muros de separação.
Jesus Cristo veio exatamente para desfazer essas muralhas. E é por isso que ele diz: não pode reconstruí-las. Não pode reconstruí-las. Aquilo que ele faz é para durar para sempre. Se ele destruiu, é para destruir para sempre. Mas quando ele ergue, é para sempre também. É um princípio. Mas Jesus, ele chega. Zaqueu queria ver Jesus. Diz aqui o texto que Zaqueu queria ver Jesus. Mas ele não podia. Ele era nanico, pequenininho, anão. O outro lado de fora também queria ver Jesus. Então é interessante que os gritos eram mesmos. Eles queriam ver Jesus. Um era cego, o outro era cego porque ele escolheu ficar cego. Uma das coisas interessantes é isso: o pecado cega as pessoas. Pecado cega. Pecado cega. Pecado cega. Sabe, as pessoas ficam iludidas. Quando nós olhamos hoje o nosso país, como que o crack está cegando as pessoas. Ele não consegue ver que aquilo ali não leva a nada, que aquilo não dá para... Não, ele fica cego. Quantos maridos começa a ter um caso com a secretária, ele fica cego. As trocas que são feitas por causa da cegueira. Do lado de fora do muro lá estava esse homem. Estava lá o Bartimeu. Pelo fato dele ser cego, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele apenas tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia quem Jesus era. Nunca tinha visto o rosto de Jesus. Nunca tinha visto o céu. Nunca tinha visto a beleza de uma flor. Nunca tinha visto o sorriso de uma criança. Nunca tinha visto um rosto tão belo como o da Clara, que nós dedicamos hoje aqui. Para ele tudo era escuridão. Lá dentro de Jericó, estava lá um outro cego. Cego pela ganância, pelo dinheiro. Eu fico imaginando a casa do Zaqueu, a quantidade de servos que ele tinha. Bastava ele bater a mão, tinha tudo ali. Mas havia dele aquele vazio. Havia dentro dele aquele vazio. Ele não queria tanto se expor. Ele não queria aparecer. Mas ele também queria ver Jesus. É interessante essa expressão. Também ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Olha o capítulo 19, versículo 4. Versículo 3, aliás. Procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar. Diferente. O Bartimeu fez o maior escândalo. Bartimeu, ele gritava, ele dizia: olha aqui como é que estava, olha o verso, capítulo 18, verso 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha aqui o versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Cala a boca. Eu acho que o Bartimeu gritava tanto, não é? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqueles que estavam ali dizendo assim: cala a boca, repreendiam. Mas quando mais falava cala a boca, cada vez que ele fazia, gritava mais. Cada vez gritava mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Zaqueu foi assim, ó. Silêncio. Não deu um grito. Subiu num sicômoro. Ficou escondidinho lá. Quem sabe ele com aquelas roupas assim, todas, não sei, os anéis
as mãos cheias de anéis, as mãos cheias de anéis, e ele, aquela roupa, aquelas sandálias, e tudo assim, não é? Ah, que coisa! Ele se camuflou entre os arbustos, ficou lá escondidinho, e disse: ninguém está me vendo, ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. Agora Jesus, ele vem aos que estão do lado de fora da muralha, e ele vai ao encontro dos que estão dentro da muralha. Jesus ignora tudo o que o diabo faz. Aquela muralha estava ali num testemunho de desobediência, mas Jesus passa por ela. Jesus ignora todo ato de desobediência. Jesus não se submete a ele. Jesus não. E quando você encontra os dois, lá de fora está o Bartimeu, gritando. Olha o versículo 40, que expressão linda é essa. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. O cego não consegue ir a Jesus sozinho. Alguém tem que levá-lo. A pessoa que não tem Jesus ainda, ela está cega. Precisa de alguém para levá-la a Jesus. Você tem que levar as pessoas a Jesus. O grande problema é que tem muita gente levando as pessoas à religião. Muitas vezes as pessoas estão levando os outros a isso e aquilo outro. Tem que levar Jesus. Levar as pessoas a conhecer Jesus, a ter essa intimidade com Ele, a conhecê-lo. Quando trouxeram, olha o verso 40. E tendo ele chegado, perguntou. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Jesus nunca muda. Jesus é sempre o mesmo. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. E a pergunta de Jesus também para nós hoje é essa: que queres que eu te faça? Lá estava o Bartimeu, do lado de fora da muralha, com a sua capa. Tudo que ele tinha era capa. A capa, não pense você que a capa era simplesmente só para cobri-lo. A capa era dada aos mendigos pelo próprio governo. Ou seja, como se a pessoa tivesse autorização para ficar pedindo esmola. Então por isso que quando Bartimeu deixa a capa, ele diz: eu não quero nada dessa velha vida mais, eu quero tudo de novo. Ele deixou a capa, ele disse: eu não vou ser mais pedidor de esmolas, eu vou viver o que Deus tem para mim. Agora, quando o Senhor diz para ele: que queres que eu te faça? O mesmo Senhor faz essa pergunta a cada um de nós hoje. Quando você chega numa reunião como esta, Jesus está aqui. E algo que você tem que guardar no coração é isso: eu preciso sair daqui com alguma coisa. Eu preciso sair daqui com uma palavra, eu preciso sair daqui com uma orientação, eu preciso sair daqui com perdão, eu preciso sair daqui diferente, eu preciso sair daqui mudado, eu preciso sair. Nós ouvimos hoje o pastor Vanderlei falar o Salmo 23 de modo tão diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Vamos falar? O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Que verdade! O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu preciso ter apenas esse conhecimento e viver esse conhecimento. Aqui a palavra do Senhor diz: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de nós contactarmos Deus é através da fé. Nós temos aqui nesse templo eletricidade, os fios estão aqui. Se eu encostar um papel num fio descoberto, vai passar energia? Não.
Se eu tomar uma nota de R$100 e encostar no fio, vai passar energia? Ah, mas se eu encostar meu paletó, vai passar? Agora, se eu pegar um pedaço de ferro velho, enferrujado, e encostar, vai passar? Vai, porque ele é condutor de energia, não é assim? Não precisa ser um ferro de ouro, não. Ferro velho, vai passar. A fé é assim também. O que nos liga ao Senhor é pela fé. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. A fé, sem fé. E aqui diz Jesus, diz assim, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Ele podia dizer, será que é? Será que não é? Será que vai mesmo? Mas naquela hora, ele abre os olhos. E diz aqui o versículo 43, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também o povo, todo o povo vendo isto, dava glórias a Deus. Agora imagina o povo, hein? Jesus entrando, o povo atrás, aquela multidão, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que está lá frente, Bartimeu gritando, olha para mim, eu estou vendo, ah, você é você. Aí ele olhava para o outro, olha, eu conhecia a sua voz, ah, mas você, ah, sou eu mesmo. Eu fico imaginando o Bartimeu. Mas agora, olha o verso 19, entrando em Jericó. Capítulo 19, verso 1, Jesus diz entrando em Jericó. Jesus vai às favelas, mas Jesus vai às mansões. Ou seja, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não tem, ou seja, é para todos. Ele podia ter dito, eu vou ficar só do lado de fora. Mas não existe ninguém que seja diferente aos olhos de Deus. Lá dentro ele sabia que tinha um homem. Sabia que tinha um homem que não era cego fisicamente, mas era cego espiritualmente. A ganância o tinha cegado. A ganância. Nada o satisfazia. Mas diz aqui o texto. Olha aqui, capítulo 19, verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ou seja, ele fez o inverso, ele foi à frente. Ele diz, vai chegar a minha hora, eu quero. Subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. Jesus nos vê, mesmo quando estamos camuflados. Jesus sabe que você que está assistindo hoje aí, pela televisão, essa palavra, quem sabe seu esposo, sua esposa, ou alguém, odeia ouvir do Evangelho. Mas você está ouvindo. Talvez você esteja com a porta fechada, para que ninguém esteja percebendo, mas o seu coração clama por Deus. Sabe, nós somos homens, criados à imagem de Deus. Enquanto a imagem de Deus não for restaurada na nossa vida, nós nunca somos. Nós só somos quando Jesus entra em nós. Ele refaz a nossa vida. Nascemos de novo. Há um perdão, a paz. Quem sabe o Zaqueu ali, diz aqui o texto, quando Jesus chegou àquele lugar, tão diferente lá do Bartimeu. Bartimeu fez aquele escarcéu todo gritando, Jesus, tem compaixão de mim. Bartimeu estava assim, ó, o Zaqueu estava como? Faça assim. Silêncio. Será que tem ninguém me vendo? Será que vão me ver aqui? Nem um barulhinho, nem quebrar um pedacinho do sicômoro. Aquele silêncio. O Zaqueu lá escondido no meio das folhas todas ali. E Jesus para
e olha para cima. Olhe para cima, levante sua cabeça, olhe para cima. Jesus olhou assim. Jesus levanta a cabeça. Ele acha que ele está escondido. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Tem coisas que tem que ser feito depressa. Aceitar Jesus tem que ser depressa. Sabe quando as pessoas dizem assim: não vou pensar, domingo que vem eu vou entregar minha vida a Jesus, mas não hoje não. Sabe, você está perdendo. Desce depressa. Alguns imaginam assim: mas se eu descer, se for encontrar Jesus, a minha vida vai... Não, o que Ele vai fazer? Ele vai te abraçar. Ele aceita você do modo como você é. Jesus estava falando para Zaqueu descer. E Zaqueu era aquele homem mais odiado da cidade. Mais odiado. Imagine se fosse na época da Segunda Guerra, um oficial do Hitler, da Gestapo, num lugarzinho pequeno, e se tivesse judeus por ali, todo mundo temia aquele homem, não é? Zaqueu era esse homem temido, cobrador de impostos, e os impostos não eram usados ali. E diz aqui o texto, Jesus olha e diz: desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Imagina o susto dele. Mas olha aqui o versículo número 6. Ele desceu a toda pressa. Jesus falou para ele o que? Desce depressa. Fé é obediência. Fé não é crença. Crença é alguma coisa que enche a minha cabeça. A obediência é ação. Existem pessoas que creem, mas nunca obedecem. Existem pessoas que sabem que devem ser um dizimista fiel. Elas sabem, mas elas não obedecem. Perdem a bênção. Este é para nós o ano da bênção. Não significa que os outros anos não foram, mas de um modo específico, este é o ano de nós realizarmos aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu era pequeno, quem sabe, não sei, era pequeno, um anãozinho, um anão, talvez algumas, não sei como ele era. Ele podia dizer: não, eu sou pequenininho, vou descer bem devagarinho. Mas diz aqui o texto, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. As pessoas recebiam Zaqueu sempre com pedras nas mãos. As pessoas odiavam esse homem. E diz aqui, ele recebeu Jesus com alegria. Olha o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sabe, quando alguém vem para Jesus, sempre vai haver murmuração. Sempre vai haver murmuração. Ah, você é crente? Sempre vai haver murmuração. Sempre. E diz aqui o texto, entre mentes, olha o versículo 8 ao 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram como pecador. Sabe onde Jesus gosta de ir? Jesus gosta de pecador, sabe, gente? Jesus gosta só de pecador, gosta de todo mundo. Ele tem prazer, sabe? Muitas vezes você acha que se fosse hoje, é verdade, só um exemplo, é só um exemplo. Jesus estaria no meio da Cracolândia, lá na Guaicurus. E muitas igrejas não têm espaço para Jesus, não. Tem igrejas que não tem lugar para Jesus. Não tem. Tem lugar para religião, tem lugar para sistema. Tem lugar para tanta ilusão.
Mas Jesus vai. Jesus vai. Semana passada, quando terminou o culto, eu estava aqui, uma irmã passa e me entrega uma carta. Quando eu abro o envelope, era uma carta muito grossa, não sei quantas páginas. E ela estava contando a história da vida dela. A ilusão da prostituição, como o Senhor a resgatou, como passou pela casa que temos para as prostitutas, aquilo que Deus fez na vida dela. Eu liguei depois para ela. E que moça tão santa hoje. Santa. Olha que nós temos que ter esse entendimento. Querido, tenha esse entendimento. Jesus ignora as muralhas sociais. Ele atravessa. Ele atravessa os obstáculos que Satanás tem colocado. Ele atravessa. Ele entra. Não sei quantos ali em Jericó foram salvos. Mas aqui está o registro desse homem. Olha o versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Jesus não falou nada com ele, só estava ali. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que é arrependimento? É mudança. Arrependimento é mudança. Mudança. Aquele homem ganancioso, quando Jesus chega, ele olha tudo que tinha nos seus cofres, ele olha toda aquela vida que ele estava vivendo, mas é uma vida que não satisfazia. Ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa, Jesus. Jesus não mandou fazer. Espontaneamente ele disse, Senhor, olha, a metade eu vou dar. E tudo aquilo que eu surrupiei, eu vou devolver tudo. Eu vou devolver 4 vezes mais. Versículo 9 diz, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Os que estavam do lado de fora da muralha pedindo esmolas, e os que estavam dentro da muralha, que eram pobres e miseráveis também, eram filhos de Abraão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você também é filho de Abraão. Ou seja, nós somos criaturas de Deus. Não existe um ser humano que não é criatura de Deus. Não existe um ser humano que não seja criatura de Deus. Não existe um ser humano que não seja criatura de Deus. Uma das coisas terríveis, essa bandeira que algumas igrejas têm levantado sobre o aborto, dizendo que podem matar, podem matar. O Evangelho de Jesus mudou a história. Até a época de Jesus, as crianças que nasciam defeituosas, aleijadas, nasciam e matavam. Foi a fé evangélica que estabeleceu esses princípios. Os hospitais, a misericórdia, o zelo. Não existe um ser humano que não seja criatura de Deus. Não existe. Todos somos. É por isso que o Evangelho é para todos. É por isso que o Evangelho de Jesus é para todos. João 3,16, como diz, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus
ele diz no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, quem destrói as muralhas é Jesus. O que o pecado fez foi uma separação entre Deus e o homem. O pecado criou essa muralha. O homem ficou separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Há uma barreira entre o homem e Deus. O que Jesus Cristo veio fazer não foi inaugurar uma nova religião. O que Jesus Cristo veio fazer foi quebrar essa barreira, foi ligar o homem a Deus, foi despedaçar completamente essa barreira. Abra comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do verso 13 ao 16. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 16. Diz assim: mas agora, fale comigo essa palavra agora. Fale de novo comigo agora. Quando é agora? É agora. Agora não está marcando no relógio. Agora é exatamente esse tempo de Deus. A palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e tendo derribado a parede de separação. Quando Jesus Cristo morre, diz a palavra que quando Ele expira, antes Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E no momento quando Ele morre, diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A parede de separação se desfez. Qualquer um, qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você, podemos chegar diante do trono da graça do Pai, não por causa de nossos méritos ou virtudes, porque toda barreira foi rompida. O grande drama é que tem muita gente querendo costurar o véu novamente. Querem costurar o véu. Ah, você para aproximar-se de Deus é assim. Ah, você é assim. Para você chegar a Deus é assim e assim. O véu se rasgou. Não há mais separação alguma. Por isso hoje, qualquer ser humano, qualquer um pode ser salvo. Qualquer um, através do sangue do Cordeiro, pode chegar diante do trono da graça do Senhor. É isso que é isso que o Evangelho faz. Tudo na vida é como termina, é que se conta. E quando Jesus chega, Ele termina um ciclo na vida da pessoa, para inaugurar um novo ciclo, que é o ano da bênção. E Jesus chama esse ano o ano aceitável do Senhor. Vamos ficar em pé, querido. Dê a mão ao colega que está aí perto de você. Eu queria pedir que só o Espírito Santo andasse agora. Só o Espírito Santo andando, porque esse é um dos momentos preciosos da reunião. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Não há barreiras.
Não há barreiras. Jesus Cristo chega. Foi pelo sangue de Jesus que a barreira foi rompida. Foi pelo sangue de Jesus. Nós vamos cantar aqui a música do Fernandinho sobre o sangue. E enquanto estivermos cantando essa verdade, eu quero que você entenda hoje. Talvez esteja vendo. Talvez você esteja fazendo uma barreira, querido. Mas se você faz isso, você mata o seu primogênito, aquele que já chegou primeiro. Como você mata as bênçãos que virão, os caçulas que vão chegar. Você destrói aquilo que Deus já te deu. Você faz um decreto de destruição sobre o que Ele já te deu. O primogênito morre. Aí você diz: ah, mas eu vou recuperar. Você mata o caçula. Sabe, a nossa fé, ela é tão simples. Tão simples. Mas podemos complicá-la até. Que nessa manhã você possa compreender essa verdade, viver esta verdade. Tanto faz um mendigo como Bartimeu. Jesus olha para ele com o mesmo olhar que olhou para Zaqueu, um homem tão abastado. E Jesus ama da mesma maneira. Não importa como tenha sido a sua vida e seus caminhos. Tudo na vida é como termina que se conta. E esses dois, Zaqueu, Bartimeu, terminaram juntos. Quem sabe hoje os dois já estão na glória, contemplando o Senhor, adorando o Senhor, por causa do sangue dele. Levante a mão do seu irmão. Vamos cantar essa verdade. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou. É isso que a palavra diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, mas agora, hoje, 15 de janeiro de 2012, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Vós que antes estáveis longe, mas fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, essa muralha, diz o verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nunca mais Bartimeu foi o mesmo, era um novo homem. Zaqueu passou a ser um novo homem. Novo homem. É o que Jesus Cristo faz. Jesus não vai pôr band-aid em você, faz de você um novo. Não é remendo. A palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo com ela a inimizade. Vindo, evangelizou a vós outros que estáveis longe. Jesus, nesta noite, evangeliza você. Evangelizar significa trazer a boa notícia. Evangelho significa boas novas. E as boas novas é tanto para o Zaqueu, como para o Bartimeu. Tanto para aqueles que estão do lado de fora da muralha, como aqueles que estão dentro da muralha, mas que estão perdidos também. Não conheço você, querido, de uma forma como eu gostaria, mas eu sei que o Senhor te conhece, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são dele. Põe suas duas mãos sobre seu peito, feche os seus olhos. Eu quero orar, e queria orar como se fosse você orando, por isso eu vou pedir que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama, que o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa comigo, ao ponto de ir à cruz, em meu lugar. Eu reconheço que estou longe do Senhor, bem longe, bem afastado, mas eu ouvi que eu posso ser reconciliado. Eu reconheço que sou pecador, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, hoje eu volto, eu corro para o Senhor, como Zaqueu correu, na certeza de ser perdoado. Continue com seus olhos fechados.
Nós vamos cantar Zaqueu entra na minha vida. E enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração agora só por você. Você não vai repetir esta oração, não. Mas eu quero orar por você. Por você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha casa. Ou você que andava nos caminhos dele, mas se afastou. Hoje é o dia da sua volta. Por isso aí no seu lugar, você que andou com o Senhor e se afastou, é hora da sua reconciliação. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, é hora da sua salvação. Por isso aí no seu lugar, para que eu ore por você, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida, desde aquele moço de blusa lá atrás, vermelha, aqueles lá em cima. Levante bem alto a sua mão, onde você estiver. Levante bem alto a sua mão, isso. Agora, em nome de Jesus, que ninguém ande, porque eu vou precisar de todos os corredores vazios, todas as escadarias vazias, porque eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos, venham receber essa oração aqui à frente agora. Saia do seu lugar e venha, sem constrangimento algum, venha. Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Venha, pode vir. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, meu dia vai chegar ainda, minha hora vai chegar. Querida, sua hora é agora, seu momento é este. Você que andou com o Senhor e se afastou, é a hora de você voltar arrependido para os braços do Pai. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. É o momento de Deus para você. Esta é a hora de Deus. Quem é crente aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Quero pedir aos meus colegas pastores e obreiros que todos se aproximem desses que estão no altar. E a igreja com as mãos estendidas, as duas, ore comigo dizendo: toda a igreja, mais corações estão chegando. Toda a igreja com as mãos estendidas, com o coração cheio de compaixão sobre essas vidas, cheio de amor sobre estes corações. Os pastores se aproximando delas. Ah, que momento precioso este. Igreja, ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessas vidas o poder das trevas, quebramos toda separação,
toda muralha e ligamos agora cada uma dessas vidas com a tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos, como Zaqueu, como Bartimeu, filhos amados e queridos do Senhor. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Podem chegar aqui bem próximo de mim, podem se aproximar. Na vida de vocês foi desligado o poder das trevas. A barreira foi rompida. Tudo será tão novo para vocês. Podem chegar mais pertinho. Tudo será tão novo que até uma nova família você terá a partir de hoje. Uma família cheia de amor e de compaixão. E eu quero que você conheça essa nova família que você tem. A igreja, levante as duas mãos e nós vamos contar até 3. Quando eu falo chegarmos no 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família. Vire. Qualquer cidade, abençoamos você. Vivendo a verdade. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo, querido. Te abençoo. 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 Precioso. Vamos aplaudir nossos novos irmãos. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.